A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Ouça só, irmãos. A letra mata e o espírito vivifica. Esta frase está sendo muito usada por pessoas que criticam a congregação, por teólogos que falam da congregação, irmãos, e por pessoas que usam essa frase num contexto totalmente diferente, né? Falando mal da denominação, falando mal da obra de Deus, congregação cristã no Brasil, o qual a leitura mata e o espírito vivifica. Muitos entendem de uma outra forma, e a melhor forma de se entender que a leitura mata e o espírito vivifica, irmãos, é este culto de quarta-feira que o nosso irmão ancião Davi Trevisan fez uma explanação, irmãos, maravilhosa. Essa explanação espiritualmente. Você, irmã, você, irmão, que estiver ouvindo esse vídeo, vai até esse trecho no culto online que você vai entender direitinho. O irmão explana em que nesse mundo tecnológico, nesse mundo em que as pessoas vivem com o celular, acordam, dormem com o celular às vezes baixo do travesseiro, acorda com o celular já na mão, de vez escovar os dentes, né? Jovens, né? Mocidade, dos seus 10, 11, 12 anos. Eu digo assim porque eu tenho uma filha dessa idade. Tem que brigar para que ela vá escovar o dente, senão já fica ali sem escovar os dentes mesmo na cama, nem levanta direito, já fica ali vendo o que tem de novidade nesse outro dia. Irmãos, não é proibido nós ver o celular, né, usar a tecnologia. Está aí a tecnologia, nos ajuda, né, irmãos? Através da tecnologia nós colocamos os vídeos, a Irmandade ouve, mas só que essa tecnologia também, pessoas que não sabem usar, usam ela para o mal. E este é o perigo. Mas não é este tema em que o servo de Deus abordou totalmente. É o tema, irmãos, de nós ler a Bíblia, de nós estudar a Bíblia, estudar, sim, no contexto de estudar para saber os livros, para saber, irmãos, o que aconteceu, né, naquele dia ali. Até, vamos dizer aí, Deus levanta o irmão com a palavra e chega ali a revelação, é tal capítulo, né, que o irmão vai ler aquela palavra, ele vai ter as 3 fases que eu digo, né, lê, exorta, conta como foi aquela história, e o melhor de tudo, a terceira fase é a que todo mundo espera. É a revelação do Espírito Santo. Porque depois que ele leu a Bíblia, que ele exortou aquela parte da Bíblia, ele vai pregar pelo Espírito Santo. Ali Deus vai falar com as nossas almas, né, irmãos? E o servo de Deus, às vezes até sabendo a passagem da Bíblia, ele vai explicar melhor. Não estou dizendo em que as pessoas que não sabem as partes, que não vai explicar melhor, porque a revelação do Espírito Santo vem de qualquer jeito. Mas a pessoa sabendo explanar melhor, a atenção da igreja vai tudo sobre aquela história que aconteceu ali naquele livro, né, irmãos? Irmãos, mas é em cima disso que o servo de Deus aí no culto online tentou explicar, irmão. Veja bem que coisa maravilhosa. Nós temos o privilégio, irmãos, de nós entrar nesse submundo espiritual. Por quê? Através da leitura da Bíblia que nós vamos fazer, nós não temos que fazer pela leitura, pelo lateral, né, que fala, vamos ler no lateral, no literal, né, lateral não, no literal, literalmente, eu vou ler literalmente a Bíblia, vou ler um texto aqui e vou levar no literal, né, no literal como está ali, eu não vou levar no espiritual, eu não vou ali, porque nós que lemos a Bíblia, irmãos, pelo menos nós da congregação, né, nós quando vamos ler a Bíblia, a gente não vai ler a Bíblia falando daquela época, nós vamos ler a Bíblia dizendo, Deus vai fazer com você como Ele fez
com Davi, levantar a sua cabeça. Mas levantar a sua cabeça como? Perante os inimigos. Quais são esses inimigos? Não é literalmente aqueles inimigos lá que tinha naquela época, que você tinha que pegar a espada, tinha que pegar lá as 3 pedrinhas, colocar lá no falar foge, mas na época era estilingue, a mesma coisa, e jogar, né, naquele homem grandão lá que foi Golias, né? Aí muitos pegam pelo literal, chega em casa, tem desavença com o vizinho, tem desavença com o outro e vai querer partir para briga, para agressão. Não, irmão, não é literalmente, é espiritualmente, que às vezes nós de boca calada nós vencemos o nosso inimigo. De boca calada e muita oração. E o servo de Deus falou uma coisa muito importante, irmão, que realmente você, quando se consagra, lê a Bíblia, se consagra, faz jejum de oração. Jejum de oração, não é de comida não, é de oração, irmãos. Você fica ali consagrado. Deus mostra os seus mistérios. Você entra nesse mundo de mistério e Deus tem muita coisa para mostrar para nós. Tem muita coisa. A diferença da congregação é esta, irmãos. Quando a pessoa serve a Deus em espírito e em verdade, não serve a Deus com interesse, né? Com interesse, e ali, vamos dizer, uma pessoa que se apaixona por uma moça da congregação. Se ele vai indo na igreja só para ter aquela moça como namorada, casar, ele não está ali verdadeiramente atrás, né, de servir a Deus, de receber as bênçãos de Deus. Irmãos, isso daí é um jeito em que a gente classifica pessoas que não são convertidos dentro da graça de Deus. Mas aqueles que vão todo culto, em que em suas casas pega a Bíblia, lê e pega tudo em espírito, porque, né, mãe, irmãos, não adianta falar que nós somos tudo, a gente falam aí que tudo a gente espiritualiza, isso, palavra difícil, espiritualiza. Os crentes da congregação espiritualizam tudo, eles não levam nada pela carne. Irmãos, nós vamos para a igreja para servir a Deus, e se Deus em espírito, nós temos que viver ali dentro em espírito, irmãos, não pela carne, porque se nós for entrar dentro da igreja, levar tudo pela carne, o que a gente vai fazer? A gente vai querer que tenha prosperidade, que Deus fala que vai dar casa, carro, né? E é uma hora em que não vir isto, você vai acabar fazendo como muitos aí, que estava ali atrás de bens materiais, de posições, um episcopado bonito, eu sou o cooperador, eu sou o ancião, e de repente está ali atrás disso, não está o foco de servir a Deus. E acaba saindo, falando em que a palavra não falou com ele, em que ali não é pregado pelo Espírito, só que ele não viveu o Espírito, ele não se santificou, ele não buscou a Deus em Espírito. E o que acontece é isso. Eu vou colocar uma frase aqui do culto online para vocês entenderem o que o nosso irmão Davi Trevisan explicou. Vamos lá, estou junto com vocês. Vou te dar um conselho para a Irmandade. O mundo atual, queridos, está levando a humanidade a uma condição que não é boa diante de Deus. O ser humano está sendo enganado, irmãos, e não tem mais tempo para meditar. Quando éramos crianças, irmãos, na simplicidade da vida antiga, isso não faz muito tempo, que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mas tínhamos tempo para evangelizar, tínhamos tempo para cantar hinos, para nos reunir, falar sobre a palavra de Deus. Veja bem, irmão, aí ele começou a pregação falando que esse mundo atual está nos enganando, irmãos. Mediante o que? O enganamento? Sobre as atenções que hoje em dia a Irmandade, o povo, a população está sobre a tecnologia. Que tecnologia é esta? É a tecnologia em que todos não têm tempo para ninguém. O filho não tem tempo para a mãe, para o pai não tem tempo para o filho, as conversas não estão sendo colocadas em dias, irmãos. A parte espiritual está sendo esquecida,
né? Aí o que acontece? Juntamente com essas informações, vem o quê? Vamos falar do nosso lado, irmãos. Vem na própria internet, no próprio YouTube mesmo, vamos dizer, pessoas aí, irmãos, querendo mudar, né, o pensamento de muitos que já estão dentro da casa do Senhor. Querendo mudar com palavras aí que, quando a pessoa fala a mesma palavra todos os dias, irmãos, as pessoas já ficam ali ouvindo e já acaba até entrando em dúvida sobre aquilo, né? Tem aquela parte que diz, quando a mentira é contada muitas vezes, às vezes, entre aspas, para nós, ela se torna uma verdade, né, irmãos? E isso nós temos que tomar cuidado, irmãos. A internet foi feita para o nosso bem. Quando nós sabemos usar a internet. Agora, usando para o mal, que muitos usam para o mal, para desvirtuar o povo de Deus, né? E o povo de Deus já está aí nessa parte entre a tecnologia e o mundo atual, né, irmãos? Vamos ver o que o servo de Deus vai falar depois dessa frase. Vamos lá. Irmãos, pela condição da vida moderna, onde a preocupação para o bem-estar, a preocupação, irmãos, também até com as condições que a ciência nos deu, uma delas é o próprio celular, o computador, que é muito útil quando se sabe usar, mas se reserva o tempo também para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, isso está faltando em muitos de nós, que em função, irmão, de usar essas condições da tecnologia, irmão, já não temos mais tempo para reunir a família, não temos mais tempo para meditar nas coisas de Deus. Irmãos, veja bem, a partir de agora eu vou colocar um áudio do próprio irmão falando sobre uma parte, irmãos, em que nós mesmos sabemos disso, nós servimos a Deus na congregação. Muitos não conhecem o universo invisível, né? Este universo em que nós estamos aqui participando, irmãos, é o universo onde todos vê, todos sabem. Mas tem um universo, se nós pedir a Deus, se consagrar e ficar ali focado nas coisas de Deus, nós vamos conhecer esse universo invisível, que é o privilégio de muitos, irmãos, em que Deus mostra as suas grandezas, revela muita coisa para o seu povo, mostra os seus mistérios, irmãos. E é isso que o servo de Deus, nesse áudio que vou colocar, está explicando no culto. É um conselho muito lindo que ele deu nesta tarde de quarta-feira, neste culto online. O universo invisível, o que dá para nós perceber, irmãos, e aí aprender, até eu aprender junto. Por isso que eu gosto de abordar pregações assim, irmãos, pregações inteligentes, né? Em que Deus deu mesmo, inteligente, porque foi o Espírito Santo mesmo que revelou para o servo de Deus, irmão. Quando nós quiser, tem um termo que eu uso, vamos entrar no reservado de Deus? O que é entrar no reservado de Deus? É isso que o servo de Deus está falando aí. Com este mundo moderno, muitos esquecem, irmãos, de entrar no reservado de Deus. Muitos esquecem ali de se aperfeiçoar, né, perante Deus. Se aperfeiçoar como? Não procurar a perfeição total, que ninguém vai ter mesmo. Mas pelo menos, irmãos, em comunhão, em muita oração, muito jejum de oração e santificação, irmãos. E aí, ouvindo, né, e lendo as escrituras, irmãos, vai acabar aí o quê? Entrando no reservado de Deus e conhecendo esse mundo invisível, em que é invisível para o mundo aí fora, para pessoas que criticam a obra de Deus, mas para aqueles que estão dentro da casa do Senhor, sentindo esse Deus maravilhoso, não é muito invisível, porque sente. A gente não vê com o olho da carne, mas com o olho do Espírito a gente vê muitas coisas acontecendo dentro da casa do Senhor. É Deus revelando aqui para um, Deus revelando para outro, é Deus pegando alguém que está ali
dormindo e falando: ó, meu servo, levanta, vai na casa do meu servo que ele está precisando de ajuda. Mas quem é esse que falou no ouvido e chegou lá quando a pessoa foi na casa da pessoa indicada? Chegando ali, a pessoa estava ali pedindo socorro para o Senhor e falando: Senhor, envia algum anjo aqui na minha casa para me socorrer. Tem os anjos celestiais, que é aqueles que descem e fazem milagre, os que descem às 3 horas da madrugada, irmãos. Irmão Paulo, por que 3 horas da madrugada, irmão Paulo? Por que esses anjos não descem durante o dia? Irmãos, o Deus acampa os anjos ao nosso redor 24 horas, irmãos. Os anjos que descem na madrugada é quando o seu espírito está fora do corpo, quando a sua carne está descansando, e esses anjos descem para guardar ali o seu espírito. Você pensa que o seu espírito dorme? Ele não dorme, que espírito não dorme. A sua carne dorme, mas o seu espírito não. Por isso que quando você, irmão, se santifica, busca mais a Deus, por isso que Deus mostra os seus mistérios, Deus mostra a revelação, Deus fala para você o nome da pessoa, o que está acontecendo, e fala: vai lá socorrer, meu servo. São poucos que têm esse privilégio, irmãos. São poucos. E sim aqueles, irmãos, não estou falando que as coisas do mundo nós não precisamos. Precisamos, como o servo de Deus disse aí. A tecnologia está aí, mas vamos usar para o bem. Se é para usar aí na parte material, vamos usar. Mas vamos então a parte espiritual subir um pouco. Se está 70 material, vamos jogar 110 a espiritual para que a material não sufoque a espiritual. Porque se sufocar a espiritual, você vai sentir cansaço na obra de Deus, você vai sentir desânimo, você já não vai mais acreditar em pregação nenhuma. Por quê? As pessoas que falam aí contra a obra de Deus, que falam que não se cumpre e em que a palavra é falada pelo homem, essas pessoas, irmãos, eles não conseguiram entrar nem no primeiro degrau da santidade. Eles não conseguiram ali se aperfeiçoar espiritualmente nem 1%. O que acontece? Eles ficam na carne. E a carne o que faz? Critica, fala mal, né? Julga, né, irmão? Maldiz o seu irmão. Mas quem está em espírito, irmãos, até o amor no coração cresce. A piedade, a caridade, né? O comportamento da pessoa muda. Então, irmãos, vamos ver esse áudio para nós acabar esse vídeo, que está um vídeo muito gostoso. Estou sentindo muita comunhão nesse vídeo, irmãos. Vamos ouvir esse próximo áudio do servo de Deus. Está tirando esta condição, irmão, que quem experimentá-la e achar de Deus este privilégio, por certo, irmãos, vai ter de Deus revelações que o homem, se não usar esses atributos que Deus nos concede, não recebe. Buscar o Senhor, ler a palavra de Deus, ter conhecimento daquilo que requer, especialmente do Santo Evangelho, das próprias cartas apostólicas. Buscar de Deus, irmãos, o conhecimento do querer de Deus. E por que o Senhor enviou o seu Filho, e através da unção eterna, o Cristo, que estava sobre o homem Jesus, Deus nos concede, irmãos, este privilégio de ligar aos céus e ser revelados dos segredos divinos. Porque, irmãos, o homem nascido de mulher, se ele não se pôr diante de Deus em comunhão, ele permanece na matéria, não sai da matéria, fica neste universo e não alcança o universo que é invisível. Por isso que... Explicado então, irmãos, veja que coisa maravilhosa foi este conselho que o servo de Deus deu, guiado por Deus, irmãos. Se nós, pudesse, buscar mais a Deus em espírito, irmãos, alguma coisa nós vamos encontrar em espírito. Você vai ser mais crente, Deus vai mostrar mais coisa para você, você vai sentir este mundo invisível em que muitos por aí, irmãos, acaba até blasfemando contra Deus, blasfemando contra Deus, que não alcançaram nada até hoje.
sabemos nós, irmãos, em que dentro da congregação tem muita irmandade espiritual, tem aqueles que estão engatinhando na graça de Deus agora, e tem aqueles, irmãos, que está nesse mesmo propósito em que essa pregação, que esse conselho veio nessa tarde de quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, querendo entrar no santuário de Deus, entrar no reservado de Deus. Como é que nós fazemos isso? Se santificando perante Deus, né? Muitos falam aí de você fazer um jejum, outros acham que é de boca, de comida, mas muitos fazem o jejum de oração. E acaba aí então, irmãos, entendendo que quando Deus vê que a pessoa está mais em espírito do que na matéria, Deus mostra. Você quer sentir? Você quer fazer prova disso, irmão? Irmã? Você quer olhar, ouvir as coisas que dizem por aí e falar, não, eu estou aqui santificada perante Deus e Deus está me mostrando muitas coisas inefáveis. Irmãos, privilegiados são aqueles que alcançar, mas para nós alcançar temos que fazer isso, irmãos. Se santificar, irmãos. Ler a Bíblia do modo espiritual, entender o que Deus está falando com cada um de nós. O que vocês acham a este respeito? Deixa seus comentários, irmãos. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, irmãos. Para que esta parte que o servo de Deus aí, irmãos, disse no culto online, chegue aos 4 cantos da terra, irmãos. Fico por aqui. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês pelo carinho aí nos comentários. A nossa querida Irmandade, aonde eu passo, né? Ô irmão Paulo, você é do canal CCB Sem Reforma? Você que fala aquelas coisas boas em que nós gostamos. A nação CCB gosta. Os que são de outras denominações, acessam o nosso canal também gosta, irmãos. Porque quem gosta de servir a Deus e sentir Deus, sabe o que é bom para si, né, irmãos? Ficam todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus, querido.